A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou o Marcos, apresentador, e aqui comigo minha parceira mineirinha top, Paloma Santos. Salve, salve, simpatia! Fala, Max! Eu sou Paloma Santos e é um privilégio estar nesta roda, dividindo histórias, ideias e palavras. E o episódio de hoje está muito especial. Eu poderia ficar aqui horas falando a trajetória dessa fera. Ele é vencedor do prêmio de melhor roteiro de documentário pela Abra, com o filme Amarelo, É Tudo Pra Ontem, e finalista do Emmy Internacional de 2021. Eu estou falando dele, Tony C., que nos acompanha nessa conversa, porque ele é responsável pela obra, O Menino que Pensa Fora da Caixa, que é justamente o tema do nosso episódio. Tony C., muito obrigada pela presença. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado, Paloma, pelo convite. Agradeço o Max, apresentador também, Juca Guimarães, toda a equipe, a audiência aí, todo mundo que nos acompanha. Show de bola, meu parceiro. E como você já disse, Juca Guimarães está aqui conosco. Juca, dá seu plá inicial, meu parceiro. Salve, salve, Max. Que bom estar aqui, Paloma. Tony C. Gente, é uma honra dividir os microfones com essa fera de literatura que, para mim, é um dos autores mais importantes de uma geração inteira de escritores negros, que abriu o caminho mesmo. Acho que quando o Tony C. começou, era tudo mato, assim, não que seja todos das antigas assim, mas é um autor que, para muita gente, foi a referência de escrita negra aqui no Brasil. E esse livro dele, O Menino Pensa Fora da Caixa, é uma surpresa, porque para quem acompanha o Tony C há muito tempo, ver ele escrevendo para criança, literatura infantil, é uma surpresa, uma surpresa muito agradável, né? Um escritor de tanto quilate, de tanta importância, falando de hip hop, falando de cultura, falando de muitas coisas diferentes, jogar o olhar agora para nossas infâncias, para nossa criança. Então a primeira pergunta é justamente essa: como que você decidiu fazer um livro para criança? É investir no futuro, assim, criar leitores de literatura negra a partir da primeira infância? Qual que é essa história? Por que criança agora? Bom, primeiro, obrigado demais aí, Juca, pela sua... Mas você é amigo também, não conta muito esses elogios também. Agora, quando você fala que já faz muito tempo que eu escrevo... Eu ri alto agora, hein, Tony? Mas realmente, na verdade, o Juca também tem uma caneta aí de ouro, então também, vindo de você, Juca, vale muito aí a sua distinção. E quando você fala aí que eu tô escrevendo há muito tempo, é que eu comecei cedo, mano. Mas tá ligado? Na real, acho que o Leandro, um amigo parceiro nosso, né? Vulgo Emicida do Cachoeira, acho que é um dos primeiros caras que falou pra mim, mano, a gente tem que chegar mais cedo na vida das pessoas. E eu não entendi direito na época, porque as ideias eram muito pesadas, muito forte, né, mano? A gente discutindo como que andam os rumos do nosso movimento revolucionário, o hip hop. E aí, ouvir isso aí dele e falar, mano, dá um reset também no cérebro. Demorou um tempo para cair essa ficha e a gente precisa falar um ser humano antes dele também estar deformado pelas coisas. Quantas vezes eu não recebi correspondência, carta de quem tá do outro lado do muro, e essas pessoas falando pra gente, pô, que da hora essas ideias que eu li nesse livro aqui, eu precisei de cair na tranca pra ter um tempo, pra ler o bagulho, e se eu tivesse lido antes, eu não tava aqui preso, tá ligado? Eu não tava na cadeia, eu não tava cumprindo um artigo, uma sentença. Seria tão bom se eu tivesse lido esse material antes e tal. Então a gente precisa chegar mais cedo na vida das pessoas. A criança é o ser humano mais importante para a gente formar leitores também, né? Então a gente está nessa luta também e pensar fora da caixa também, destravar essas letras pretas e fazer isso chegar para a molecada, porque na nossa época não tinha essas literaturas inclusivas e chegando com tanta diversidade, né? E por falar em caixa, quero aproveitar aqui e perguntar para o meu amigo Max, para minha querida Paloma, para vocês dois, meus companheiros, qual que é a caixa na vida de vocês? O que vocês têm que ter? Eu tenho muitas caixas que me prendem a várias coisas, assim. Para vocês, quais são suas caixas na vida? Nossa, a minha caixa não me prende, mas é ficar
sempre atento e responsável pelas filhas que eu tenho, né? Então eu acabo ficando numa caixa. Tudo que eu faço fora da caixa é para que essa caixa continue ali trancafiada sem sofrer muito, sabe? A minha caixa, na verdade, é quando eu tenho um completo travamento, assim, uma coisa ligada à criatividade. Quando eu tenho uma prisão criativa, eu perdi até a palavra. Eu fico, quando eu tenho um processo criativo completamente engessado, aí eu tô totalmente engessada dentro de uma caixa de gesso. Quando dá branco, né, que a gente costuma dizer, né? Pô, deu branco, a gente ficou sem lembrar, né? Sem poder se locomover, enfim, sem poder articular a palavra ou as ideias, né? Talvez isso, não sei, Paulão. A minha caixa, pô, são tantos pensamentos limitantes, às vezes, que faz a gente parecer que não pode, tá ligado? Eu tava lembrando agora há pouco, quando eu era moleque e colava nas livrarias e olhava, tinha livro até o teto. Eu falava, pra onde que eu vou começar? Porque eu não li nenhum desses livros, mano. Eu nem sei por onde começa, tá ligado? Então, tantas vezes a gente fala, não tenho nem roupa pra estar nesse lugar, não devo ocupar, esse lugar não serve pra gente. Essas aí são caixas que a gente vai criando e vai limitando. Eu, durante muito tempo, não imaginei que eu pudesse escrever pra crianças. Demorou, acho que 10 anos pra mim, pra cair essa ficha e falar, é tudo nosso, tá ligado? Todos os lugares a gente pode ocupar também. Então, isso... E o tempo todo a gente vai desmontando caixa. Eu acho que até o próprio título também acaba sendo meio que um chavão, esse negócio de pensar fora da caixa, muito usado aí pela indústria, pelo business, mas aqui a gente está ressignificando no mundo da arte, do pensamento. A gente está falando que o pensamento não pode ser aprisionado. Acho que se trata disso. Sem contar que às vezes nem a caixa a gente tem, né, Tony? Quanto mais pensar fora dela. Às vezes nem o pensamento também. Parece que até pensar, né, sonhar, às vezes é proibido pra gente. Às vezes a gente não sonha. Então, é tão difícil a gente encontrar hoje. Hoje já tem mais, né? Uma literatura inclusiva, uma literatura onde a gente vê personagens infantis negros. Mas quantos desses personagens são meninos também? Então, parece que é proibido os meninos, né? A nossa formação, o homem preto na infância, é proibido ele sonhar certas coisas, imaginar. A menina ainda tem a chance de pensar, imaginação, ser princesa, o mundo lúdico, os contos de fadas ainda envolve o universo feminino, infantil. Agora, para o menino, parece que está meio que algumas coisas pré-estabelecidas, né? Do tipo jogar futebol. E, na verdade, a gente pode tudo, né? É isso, né? É lutar contra as limitações que a vida impõe, né? Esses limites que você cria. Por exemplo, o menino, você falou, o menino de quebrado, de periferia, que não pode chorar, que não pode ter imaginação, que sempre está ligado, né? Tipo, desde muito cedo você tira a infância e impõe para ele um padrão, às vezes até meio errado, meio machista de comportamento. E acho que o seu livro faz muito isso. Cria para quem está lendo a possibilidade de ser outra coisa. E principalmente, você usou na sua criatividade, na sua inovação, o objeto livre de forma diferente. Seu livro abre diferente, seu livro tem uma construção diferente, as ilustrações dele são bem diferentes. Fala um pouco de como você pensou em tudo isso, em inovar e criar um universo infantil juvenil fora do padrão, fora da caixa. Total. Na real, o livro abre para cima, né? Porque as pessoas não estão vendo, estão ouvindo a gente. O livro, ele aparentemente tem um formato quadrado, mas quando ele abre, ele fica parecendo uma empena de prédio grafitado. Isso não foi pensado sozinho, não pensei sozinho, pensei em conjunto, junto com outro artista, assim, extraordinário, também de quebrada, também preto, grafiteiro, que é Dinas Miguel, artista plástico, artista visual, artista potente da comunidade, que às vezes não tem a mesma visibilidade, né? E a gente pensando e discutindo, e a gente queria um livro que concorresse com o que a molecada tem na mão, né? O videogame, o celular. E aí, quando a gente abre o livro, só de ele abrir para cima, parece que a gente tá rodando a tela, tá ligado? No analógico, a gente tá simulando o digital de rodar a tela, mas não no scroll infinito. Muito mais passando a página e atravessando esse universo mesmo, essa jornada. O livro, a gente usa uma outra metáfora dele, essa coisa de pensar fora da caixa, pensar de maneira disruptiva, apresentar uma proposta inovadora. Ele se abre que nem a nossa autoestima, que nem nosso cabelo que cresce para cima,
sabe? Então o livro também cresce para cima, abre para cima e abre novas possibilidades. E tem também a conexão sua com o Dinas, que é justamente de apresentar possibilidades de se ver a arte de outras maneiras. Cada página do livro é de um estilo diferente de arte. Você mostra para a criança que ela vai ser artista. Achei muito legal, porque você não só quer mostrar a arte, mas fala assim, a arte está ao seu alcance. Sai da caixa, sai do óbvio e vai atrás da arte. Sim, existe uma proposta artística, pedagógica, bastante inovadora, onde cada arte do livro também é dito ali na legenda da arte, como ela foi construída, ou algumas dicas fora da caixa de como você pode reproduzir essa arte também. O livro é extremamente interativo. A gente vive num momento, eu nem sabia, não tinha esse dado ainda, mas hoje 30% do mercado editorial é livro de colorir, né? Esses livros que vêm do exterior e tal, que é bacana também. As crianças estão descobrindo que ela pode desestressar quando ela usa o livro para pintar, mas na real, isso aí a gente tinha na escola, né, com o professor rodando no mimeógrafo as páginas para a gente colorir os livros e tal, colorir as figuras. Eu entendo que... Você falou mimeógrafo, você acabou com a gente agora, porque todo mundo lembrou, isso quer dizer que a gente é tudo 40 a mais, né? Então vamos contextualizar para os Gen Z que estão disputando. Gente, até agora eu estou sentindo um cheirinho de álcool, porque era uma máquina que você colocava a base, né, a folha base, e aí a professora ia rodando uma manivela para poder ir reproduzindo, como se fosse um xerox mais artesanal, a base de álcool. Na dúvida, joga aí, gente, no Google, que deve ter muita coisa no YouTube que vão explicar melhor essa memória da década de 80 e 90. E, Tony, diz uma coisa, você fala dessa coisa de usar o livro de outra forma, é justamente isso, mostrar para a criança que ela pode sim, de outra maneira também, né, na arte dela, não seguir um padrão de desenho ou de pintura. Pois é, diferente desses livros de colorir que estão aí, que também tem um papel, mas, poxa, não foi em 2025 que criaram um livro de colorir, né? Na verdade, colorir já estava aí o mimeógrafo. O livro se propõe a ser uma obra que, além de uma história, tem uma narrativa. Se não tiver uma narrativa, não é livro, no meu entendimento. Pode ser um livro de fotos, pode ser um livro de arte, pode ser um livro sem nada escrito. Ainda assim, se não tiver um começo, meio e fim, uma história sendo contada, uma narrativa, uma proposta de alguma coisa que está sendo apresentada ali, são meras ilustrações, né? Mera atividade de colorir apenas. Então, aqui não. A gente tem uma narrativa, tem um universo que está sendo construído, onde um personagem atravessa uma jornada, se transforma ao longo da jornada e vai descobrindo coisas e vai se atualizando também, vai se impactando também pelas coisas que acontecem ao longo da história. E para além da história também tem essa proposta interativa, onde as pessoas podem reproduzir essas artes e às vezes dá a impressão que para ser um artista a gente precisa ter uma tela, precisa ter uma aquarela, precisa ter acesso a tinta a óleo, etc., e materiais extremamente caros, pincéis, e o Dinas propõe de maneira bastante criativa, cada tela, cada página que a gente folheia, são técnicas diferentes, ele explica a técnica e dá exemplos de como você pode reproduzir. Por exemplo, logo quando a gente abre, a gente tem papelão e canetinha, né, e caneta. Então, basta você ter um papelão ali, uma caixa da pizza que você comeu, da caixa de sapato, a caixa de tênis, você pode reproduzir uma arte a partir daquilo. E assim vai. Então, tem momentos que a gente reproduz a xilogravura e explica como criar a xilogravura a partir de materiais reciclados, bandeja de isopor. Dá para fazer arte com giz na lousa. Quem nunca, né, na sala de aula, usou o giz ali enquanto o professor não chegava? Mas, enfim, são várias formas de apresentar técnicas alternativas com materiais simples, barato, que está dentro de casa, que às vezes vai para o lixo e você pode reutilizar para recriar uma interação com seus filhos, com a família e também se conectar com outras formas de se manifestar seu dom artístico, né, dentro de casa. É isso que eu ia falar também, é um livro compartilhável, né? É um livro que faz você se movimentar, literalmente se movimentar para alguma coisa, para uma ação artística e com mais de uma pessoa. Então tem isso que eu acho muito legal quando eu li o seu livro, que assim,
com quem eu posso dividir essa experiência, né? Com meus filhos, minha filha, com o pessoal do prédio, com o pessoal da vila, porque é isso, assim, você produzir um livro infantil, que não é aquela coisa fechada na obra em que você tem ali uma história mais intimista. Na verdade, ele abre o universo, ele abre realmente essa caixa para fora, uma expansão muito grande. É muito legal. E como você está tendo o retorno das crianças com o seu livro? Você está conversando com eles? Como que eles te dão esse retorno do livro? É muito interessante, né? A gente ter o contato direto com a criança. O livro foi lançado na Bienal do Rio de Janeiro. Eu atuo também como livreiro, para além de autor. Tem uma pequena editora onde saiu o livro, que é a Litera Rua. E aí a gente tem esse contato direto, o contato com as crianças de todas as idades, assim, de todos os tamanhos, é muito de descoberta mesmo, de falar assim, poxa, mas um livro pode ser assim, eu nunca vi um livro desse jeito. Tem ilustração, por exemplo, sendo colorida com terra, com urucum, e você pode reproduzir essa arte com o dedo em vez de usar pincel. Acho que existe uma imersão mesmo, e as pessoas voltam a ser criança em redescobrir coisas novas e coisas que às vezes nem são tão novas como a gente está dizendo. Muito desse universo do analógico é um presente para as crianças, porque o analógico vem antes do digital. Nós sabemos que o analógico é superior ao digital, o digital apenas tenta emular o que é o mundo analógico, mas o mundo em si ele é feito por coisas físicas, né? Então, se as crianças se empolgam tanto com o tamborzão do funk, do rap, tudo isso vem de uma cultura que é ancestral, né? Acima de tudo. Você está trazendo uma história tão linda desse livro. Eu estou entendendo que é um livro que é feito para criança, mas que pode se tornar um livro que o pai fala que vai comprar para a criança, mas ele também quer interagir e pode trazer uma construção familiar, né? Um momento de encontro do pai com o filho, com o pai com a filha, mãe e pai, porque, querendo ou não, você está trazendo muitas camadas. É muito lindo você ensinar para a criança a arte, estimular a criatividade, ensinar a importância e as possibilidades da reciclagem. Então, assim, eu já vou ter que comprar, gente. E além de ser um ótimo presente, né? Para Natal, aniversário. No livro é apresentaço. Tony, eu tenho amigo de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é profissão. Mas eu tenho um amigo meu que é dono de livraria, que tem uma editora de livros. E eu acho muito legal essa sua percepção do mercado de ser, eu não vou ser só um autor, vou ter minha livraria, vou dar espaço para outros autores, vou incentivar a literatura preta no Brasil. Me diz uma coisa, como você começou no livro? Qual foi o seu contato pessoal com o livro na infância, quando você começou com o livro? Na minha fase de criança, ou na minha fase na escola, todos aqueles autores que passavam pra gente, todos eles eram brancos, todos eles eram homens, todos eles eram ricos, poderosos, e todos eles estavam mortos. E estavam escrevendo com uma linguagem morta também. Então era muito difícil a gente se conectar com os livros. Os livros eram chatos, eram quadrados, e o maior argumento que o professor tinha, me desculpe os educadores, porque são nossos heróis, eles diziam o seguinte, vai cair na prova. Esse era o maior argumento para a gente ler, ou seja, a gente não tinha incentivo nenhum para ler, a gente era desincentivado a ler, até que veio o rap e falou, vai ler, vai saber quem é Zumbi dos Palmares, vai saber quem é Dandara, tantos outros, enfim, toda uma infinidade, né? Nelson Mandela, Steve Biko. Foi o hip hop que me despertou a leitura e que a escola tinha estragado já essa coisa que eu tinha desde criança, porque eu comprava HQ, só que eu não sabia ler, mas via as figuras e ia passando e tal. Foi até entrar na escola. Na escola criou em mim um ódio na leitura, e foi o rap, foi o hip hop. Devo ao hip hop, que não seria de mim se não fosse o hip hop. E aí o restante é a história, né? Me tornei autor, me tornei escritor e passei até a minha própria editora, livraria, para poder conceber e fazer isso acontecer. Você falou uma coisa tão importante, porque a reforma pedagógica, assim, acredito que a gente tem uma faixa etária parecida, e de fato, além dos livros serem muito complexos para a nossa idade, adolescência, você pegar alguns autores
que a gente não tinha nem maturidade, nem repertório para acompanhar, né, com exceção de Machado de Assis, que teve um processo de embranquecimento, né, durante a história. Eu só fui entender Machado de Assis depois que eu né, cheguei na fase adulta, que assim, aí eu tinha repertório para me apaixonar. E o Letras Pretas, que é justamente trazer essa popularização, esse carinho, esse incentivo à leitura, sem essa coisa de ser quadrada, né, dentro da caixa, né? Na verdade, nós estamos tirando a literatura de dentro da caixa. Mas eu queria te fazer uma pergunta para ti, bem próximo disso que você falou. O rap, ele acabou sendo seus livros. Eu tive um parceiro que fazia isso, então estou louco para te perguntar isso também. Você, ao invés de ouvir as músicas, você traduzia as músicas, você lia sobre elas, entendia o que elas estavam falando, porque muitas vezes muitas pessoas ouviam o DMN com H.Aço, 4P, Racionais, RZO, enfim, entre vários rappers aí brasileiros, só que muita gente não conseguia traduzir as letras. Vou te dar um exemplo. Dentro da música H.Aço, a gente fala: da malandragem destrutiva sobrevivi, e dela aprendi a parte boa, o respeito fundamental à minha pessoa. Se o cara for malandro, se ele for um bandido de quebrada, ele não vai querer que o DMN escreva isso ou cante isso. Não sei se vocês já se depararam com isso, então pergunto para você, Tony, se você já se deparou com isso e se você realmente lia as letras ao invés de só ouvi-las. Poxa, você tá pedindo para fazer rebobinar aí a fita, porque eu sou da época que a gente não via os rostos dos cantores, né? A gente não tinha acesso, não era audiovisual o rap, no começo do começo. Exatamente. A gente ouvia. Só tinha duas chances de você ver o rosto de quem canta. Uma era indo no show, ou então com a contracapa do disco, quando tinha ali e tal. Então era muito difícil a gente ter acesso até o rosto, quanto mais ao encarte, quanto mais a letra. Então eu sou daquela época que a gente gravava em fita e ficava voltando, ou ouvia no rádio, e ficava voltando, ouvindo toda vez no rádio e escrevendo no caderno para poder cantar junto, para saber cantar e tudo. Isso aí é a minha escola. Eu aprendi o Homem da Estrada assim. Hoje a gente tem um problema inverso. Hoje a caixa se inverteu. Se na nossa época o problema era a falta de informação, e por conta dessa falta de informação a gente tinha que ir até São Bento para pegar um fanzine emprestado com alguém e tal, para poder ter informação, trocar ideia só no ao vivo, etc. Hoje a dificuldade é a inversa, é o excesso de informação que afoga todo mundo, imagina as crianças. Então a gente precisa também dar a possibilidade da criança de pesquisar, de se informar, de ter uma leitura de começo, meio e fim, de ter um raciocínio linear. Então, pensar fora da caixa é também pensar fora do computador, pensar fora dos algoritmos e pensar fora dessa mentira, né, desse fake news aí chamado inteligência artificial, que jamais vai escrever uma reportagem como a do Juca, jamais vai interagir como a Paloma e jamais vai fazer rap como o DMN, como o Max. É impossível, não vai fazer. É burro também a gente achar que as máquinas vão nos substituir naquilo que só o ser humano pode fazer, que é arte, que é pensar, raciocinar. O ser humano é o único que consegue imaginar e pensar com os próprios neurônios, né? Pensar fora da caixa, literalmente. E aí, Paloma, quando você diz que a gente é doida também, eu me incluo nisso, de achar que isso aqui também é uma história que considera a neurodivergência, porque achar que todo mundo pensa igual, ou achar que tem um único tipo de maneira de se expressar, ou de pensar, ou de raciocinar, também é achar que o ser humano seria binário, né, também, né? E a gente não é isso, a gente não seria nem binário, seria mono, né? Porque só poderia pensar do mesmo jeito. Pensar do mesmo jeito não é sinônimo de inteligência. Então, inteligência é uma coisa que só ser humano consegue fazer. E quanto mais inteligências, quanto mais diverso, quanto mais plural for nossas ideias, tenho certeza que cada um tem uma opinião. E se a gente juntar nossas opiniões todas, a gente vai ficar muito mais inteligente depois desse podcast. Meu Deus do céu, que conversa maravilhosa. Só que agora a gente tem um bate-bola. Pergunta, você responde, como se fosse uma batalha de rima no bate-volta, entendeu, irmão? Tá ótimo. Eu já vou mandar para você. Defina seu livro em uma palavra. Aí você me apertou, porque eu não sou o cara do freestyle, né? Esse é o emicida que faz a apresentação aqui do livro e tal. Não vou deixar você fugir, não. Você é de quebrada, sua voz. Você não faz curva e você não pode, que eu sei disso. Você é da Zona Norte, irmão. Casa Verde. Vou de novo, hein?
Defina seu livro em uma palavra. Único. Defina-se em uma palavra. É também único, né? Agora, como não pode repetir, é nós mesmo. E qual o contexto entre essas duas palavras? Agora eu te deixo contextualizar à vontade. Assim, acho que cada ser humano é único no mundo, né? A gente tem a nossa digital e ela é irreplicável. Então, enquanto a gente está aqui, a gente está para fazer a diferença. A nossa missão, a minha é com a palavra. Então, às vezes, eu até me atrapalho com uma palavra só, não consigo dizer. Eu escrevo um livro sobre essa pergunta que você me levantou. Estou cumprindo a minha missão de deixar também um legado, né? Deixar aqui uma história, porque a gente vai passar. Agora eu tenho certeza que a nossa construção, a construção que o DMN, a construção do Max, a construção do Juca, da Paloma, vai ficar, esse podcast vai ficar para as pessoas ouvirem, mesmo depois que a gente é um corpo finito, mas nossas ideias permanecem, a ideia não morre. Falando em infinito, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso programa Letras Pretas. Muito obrigado, Tony, muito obrigado pela parceria, a generosidade de você trocar essa ideia aqui com a gente, botar suas palavras. Adorei o recado sobre a vulgar inteligência artificial. E aí, Paloma, curtiu? Ai, eu amei, porque eu também sou dessa linha de pensamento analógico. E queria agradecer imensamente também ao nosso catedrático analógico, maravilhoso debatedor Juca. Obrigada, querido. Juca Guimarães, muito obrigada por mais uma leitura fiada, sensível e potente. Esse livro, Paloma, é maravilhoso. Assim, a ideia de você levar para uma criança a possibilidade dela ser o que ela quiser e viver a infância dela intensamente é muito forte, é muito potente. É fundamental que todas essas crianças sejam crianças na época de ser criança. Então, o Tony traz uma ferramenta para a gente ajudar as crianças a se encontrarem nesse mundo que é tão cheio de informação, tão cheio de movimento, tão acelerado, para parar e pensar o que eu posso fazer fora da caixa. E é muito bacana. Assim, é como se fosse ver o Lakers ganhando um campeonato. O Lakers é o time de basquete do Tony, assim. É fantástico. O Tony, você mandou muito bem. Também. Muito bem mesmo. Parabéns, Tony. Eu estou, inclusive, com essa página que é exatamente o centro do livro. E se vocês me permitirem quebrar o protocolo aqui e fazer nesse bate-bola. Esse bate-bola no país do futebol não é futebolístico, é do basquete. Eu queria ler essa página aqui em homenagem ao Max também, que é apresentador de basquete, é incentivador do basquete brasileiro, do basquete mundial aí, uma referência para nós, mano. Então... Obrigado, irmão. Lê aí pra gente. Então, diz o esporte preferido é o da bola laranja, mas erra quem decreta que precisa ser bem alto para virar o as da tabela. Então, para ser o as da tabela, para jogar um basquete e tal, você não precisa ser necessariamente alto, que é um esporte de jogador alto, né? E qual é a técnica? É pontilismo. E de ponto em ponto, a gente vai valorizando a diversidade e a inclusão. E aí, com vários pontinhos, o Mano coloca aqui um adversário que tem uma perna mecânica e pode jogar com nós, tá tudo certo. Ele tem o símbolo também da neurodivergência e do autismo e tudo mais, e também pode jogar porque a gente não precisa só liderar o placar, é também a união do time que a gente escolheu para jogar. Isso aí também vale, conta. Uau! Coisa linda! A você que nos ouviu até aqui, fica o convite, leia o livro O Menino que Pensa Fora da Caixa. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada maravilhosa que hoje tivemos Tony C, no Letras Pretas. Muito obrigado à presença de todos. Valeu, Paloma! Valeu, pessoal! A gente se encontra no próximo programa. É tudo pra ontem. Até lá! Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.